Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Vamos falar das fases da metodologia SAP Activate, desde o Discover até o Run. Então, seja muito bem-vindo. O objetivo da aula de hoje é falar sobre a estrutura, das fases da metodologia SAP Activate. É um conhecimento básico, que todo gerente de projetos SAP precisa, conhecer, tanto as fases, quanto também compreender a questão do ciclo de vida de um projeto SAP. Então, esses são os pontos aí que a gente vai falar e vai explorar aí na aula de hoje, ok? Então, falando sobre as 6 fases, conhecendo as 6 fases, do SAP Activate de uma maneira bastante sucinta, Então, a primeira fase é a fase de Discover, onde a gente tem o conhecimento e entendimento inicial, do S4HANA. Então, aqui a gente conhece o cliente, ele vai emergir um pouco aí no conhecimento, do SAP e também no entendimento do projeto como um todo, de uma forma mais estratégica e de uma forma mais geral, entender o que é um projeto SAP, o que é um projeto SAP Activate com S4HANA, alinhado com a estratégia de transformação digital da companhia, ok? A próxima fase é a fase de Prepare, é onde a gente vai fazer o planejamento do projeto, a preparação da equipe, aí a estrutura inicial. Então aqui a gente prepara o projeto para que ele possa ser executado como um todo. Depois a gente tem o que a gente chama de fase de Explore, onde a gente tem o workshop, Fit to Standard, para validação dos processos. Depois a gente tem o que a gente chama de Realize, que é a fase de construção. Aqui é onde a gente vai desenvolver a solução de forma iterativa e incremental. Depois a gente tem o Deploy, que é a preparação e a entrada em produção em si, onde a gente vai fazer o Go Live e demais atividades. E por fim a gente tem o que a gente chama de Run, que é a entrega para o time de operação, onde a gente vai de fato entregar aí e o dia a dia vai acontecer no projeto, ok? Então, numa visão assim bastante resumida, bastante geral, essas são as 6 fases do SAP Activate. Então, onde na fase Discover eu conheço, entendo as características do projeto, tanto técnicas quanto características estratégicas do projeto. Depois da fase de preparação é onde eu vou fazer a preparação do time, do projeto. Depois eu parto para a fase de Explore, é onde eu vou fazer o desenho, o entendimento geral do que vai ser feito na fase do Realize. No Realize é onde eu ponho, de fato, a mão na massa e começo a construir as coisas. No Deploy faço a preparação e a entrada em produção. E depois no Run é onde eu entrego o projeto para a operação e aí o dia a dia acontece. É uma forma bastante didática, de conhecer como isso tudo funciona, através da implementação do SAP Cloud ALM, Então, o SAP Cloud ALM tem isso muito bem estruturado, Ele alinha muito bem o início de um projeto, com a entrega dele e a partir daí a produção, É até interessante, porque ele se chama SAP Cloud ALM, Então, ALM, o conceito de ALM significa, Application Lifecycle Management, Ou seja, que é a gestão do ciclo de vida da aplicação. Normalmente um software ALM ele é implementado num sistema que já está em produção. Então na SAP é interessante porque ele já começa no projeto. Então o SAP Activate, quando a gente fala de SAP Activate, quando a gente fala de Activate, a gente está falando de projeto de implementação de SAP. A gente não está falando de dia a dia. Porém, o SAP Cloud ALM ele integra tanto o projeto quanto o dia a dia. Então, a gente começa, nós, SAP Activate, ou participantes do SAP Activate, somos as pessoas de projeto. Ou seja, a gente começa no Discover até o Run, entregamos o projeto
e depois o projeto ele é desmobilizado, né? Aí cada um segue o seu rumo, o gerente de projetos vai achar outro projeto para fazer a gestão, os key users, né? Os analistas de processo, ou vão ser introduzidos, né, no dia a dia, né, com talvez projetos menores e melhoria, ou vão ser alocados em outros projetos, ou vão fazer parte do dia a dia. Mas o mais importante é saber é que o SAP Activate ele é focado em projetos, né? Ou seja, o projeto tem um início, meio e fim. Ah, mas o ALM tem a ver com SAP Activate? Na verdade, até o Run. Depois disso é vida que segue, né? Não é mais responsabilidade do projeto. E SAP Activate é igual a projeto SAP. Só para a gente deixar esse conceito aí muito claro, que o SAP Activate ele não impacta o dia a dia, a operação. Ele é exclusivo, né? O limite dele é o projeto. E o limite do projeto é o Run. Depois do Run é vida que segue. O Run não é algo infinito, não. O Run ele tem um início e um fim também. Então, tudo que a gente falar aqui, né, de SAP Activate, estamos falando no nível de gestão de projetos, projeto início, meio e fim. Não estamos falando de operação, ok? Como que esse ciclo de vida, né, do projeto SAP ele funciona e interage, né? Conhecer um pouquinho só, né, mais em detalhe. E como já dito, né, depois a gente vai no detalhe do detalhe, né, descobrindo aí cada uma dos aspectos aqui de cada fase, tá? Então a fase de discover é a fase de entendimento, né, do cenário e a definição da direção, né? O que vai acontecer nessa fase de discover? Aqui o cliente ele vai entender as capacidades, né, do SAP, tanto a capacidade, né, dele do UX, né, através dos aplicativos Fiori, tanto quanto as capacidades de integração através do BTP e outras tecnologias aí de integração. Ele vai entender os limites, né, do sistema, né, o que eu consigo fazer com o S4HANA, o que eu não consigo fazer. Isso é muito importante, né, para a gente ter um entendimento, uma visão do que é possível fazer com o SAP e do que de fato não é possível fazer com SAP. Então é uma fase muito importante de descoberta, onde, né, eu vou conhecer, pensa que como se fosse um test drive, né? Então na fase do discover eu vou embarcar no carro, vou andar no carro, né? Vou ver até onde que ele acelera, vou descobrir se ele é um carro bom para estrada ou se ele é bom urbanamente, vou entender aí qual que é o consumo dele, né? Se ele é mais quais são as capacidades, né, para cada necessidade que eu tenho, né? O SAP ele é muito versátil, né? Então ele não é, digamos, para urbano ou para estrada, ele tem capacidades aí para ambos, né? E o que eu vou fazer durante o projeto é que vai definir aí como que eu vou utilizar, né? Se ele vai ser, né, um uso mais extensivo ou mais restrito, ok? Mas para isso tudo eu preciso conhecer as capacidades, né, do SAP. É importante também que eu entenda mais a fundo aí sobre a estratégia da companhia, né, referente ao SAP. Por que a empresa quer implementar o SAP? Quais são os goals, né, da companhia, para que o projeto ele esteja alinhado com isso, né, para que eu faça um alinhamento estratégico do projeto, né, com as necessidades da empresa, ok? Já na fase de prepare, eu vou fazer a organização estrutural do projeto, né? Então aqui eu vou pensar o quê? Eu vou pensar no time, né? Eu vou pensar em se eu vou fazer ele remoto, se eu vou fazer ele presencial, se eu vou fazer ele híbrido. Aqui eu já começo a pensar em alocação de espaço, né? Porque normalmente um projeto ele traz, né, consultores, né, de fora, então tem que pensar na logística do projeto. Aqui eu também começo a preparar a apresentação de kickoff, começo a desenhar o cronograma também, pelo menos nas macro etapas. Já começo a desenvolver também uma matriz RAID, né, onde eu já começo a levantar os riscos, as decisões, né, o issue eu não vou ter aqui, mas enfim, eu já começo a ter uma visão, né, geral de pontos em aberto, né, e é muito importante que às vezes a gente levanta pontos aqui,
no início, e se a gente não monitora, não controla, lá no meio do projeto, né, em algum momento isso vai aparecer e a gente não vai tratar ele devidamente porque esqueceu-se e depois ele surge aí como uma issue, né? Então aqui é a organização. Então prepare é organização e estruturação do projeto. Quem vai fazer, aonde que vai fazer o projeto, né? Quem são as pessoas, né? Normalmente a companhia ela elege as pessoas, né? E aqui é um fato importante aqui é que as pessoas, não as mais disponíveis, mas as mais capacitadas, né? É que normalmente deveriam ser eleitas aí para fazer parte do projeto, ok? Fase de explore, alinhamento da solução, né, com os processos do cliente, né? O que quer dizer isso? Na fase de explore, a gente traz todo o portfólio, né, o conjunto de melhores práticas da SAP e a gente faz um match com os processos que a empresa vai executar. Então a gente parte das best practices, apresenta as best practices e o cliente começa a se enxergar e começa a ver quais são os processos, né, que são relevantes, quais os processos que dão match 100% com as best practices, quais aqueles que não dão match, que eu vou precisar fazer algum ajuste aí, ou mexer nas atividades, ou mesmo criar um desenvolvimento, né, dentro do próprio SAP, ou eventualmente uma interface com um sistema externo, né? Então, na fase de Explore, é onde eu vou entender o projeto como um todo, né? Vou fazer o desenho das bases, né, do projeto através dos workshops Fit to Standard, né? No final da execução do Explore, eu vou ter um backlog list, né, que seja uma lista daquilo que vai ser desenvolvido. E esse backlog list ele vai ser priorizado numa técnica chamada de Moscou Análise, né, onde o M, né, do Moscou é o must, né, que é o indispensável, né, o essencial. E o último é o W, que seria do would, né, que é o desejável. Então eu começo fazendo o que é principal e vou até o que é desejável, né? Por quê? Porque no Realize a gente vai ter um tempo restrito aí de desenvolvimento, né? Eventualmente não vou conseguir fazer tudo o que foi planejado, mas vou fazer o que é essencial. Então, dentro do Explore é isso, né? A gente faz o levantamento dos processos, o entendimento. É como se a gente fizesse um desenho, né? Da casa que a gente vai construir, né? Quantos quartos vai ter, né? Se vai ter o quarto da sogra, né? Ou eventualmente o canto do guerreiro. Então, aqui a gente vai decidir como vai ser dividido as coisas, como vai ser construído e como o projeto ele vai seguir na fase do Realize, ok? Na fase do Realize é a fase de construção, validação, carga de dados, né? Então é a fase que demanda aí maior esforço, maior empenho, maior atenção e é a fase da construção. Essa é uma fase diferente das outras, né? Onde a gente segue de uma forma mais preditiva, né? Ou seja, a gente executa todas as fases, né? E vai para a próxima. Na fase de Realize, a gente faz uma construção mais iterativa incremental, né? Onde eu posso estar adaptando o meu escopo, né? Eu posso estar modificando e através da repriorização, né? Das sprints, né? Então aqui eu vou rodar de forma ágil, né? Então a minha construção ela vai ser feita de forma ágil, né? Através da análise, né? Moscou do backlog, eu vou construindo esse backlog, né? Vou fazer uma reunião de planejamento, né? Da sprint, que a gente chama de sprint planning, né? Vou definir quais são os artefatos que eu vou desenvolver e quais os objetivos, né? Daquela sprint. E aí vou executando por sprint até o final do projeto, né? Então, nesta perspectiva de construção, né? Temos também outras perspectivas dentro da fase do Realize, né? Uma delas é o plano de execução, né, do treinamento. O plano de cutover também entra aqui. E também a questão da carga de dados, né? Então a gente precisa fazer a carga de dados, né? Eu preciso entregar a carga de dados para que a gente possa testar, né? E obviamente aqui a gente vai fazer a validação, né, de toda essa construção. Como é que a gente vai fazer a validação da construção?
a gente faz um teste no final, né, de cada sprint, mas por fim a gente tem o que a gente chama de teste integrado, né, o UAT, né, que é o teste onde a gente vai testar tudo o que foi construído de uma vez só. A gente tem muitas vezes o SIT, né, que seria meio que um dry run, e depois a gente tem o AT, que é de fato o teste todo integrado. Isso tudo acontece dentro da fase do Realize. Eventualmente a gente também vai colocar um treinamento aqui, que ele é importante antes de fazer a virada do sistema, ok? Depois a gente tem a fase de deploy, né, que é a preparação para a entrada em produção. Então aqui a gente vai executar diversas atividades aqui e preparação para a entrada de produção. Então na fase de deploy é onde a gente vai dar o go live, né, onde eventualmente a gente vai parar o sistema, né, que é uma questão bastante às vezes polêmica, né, de ter uma janela de blackout, né, onde a gente de fato para a empresa, né, normalmente às vezes é por horas ou às vezes por dias, né, aí depende da característica, né, de cada projeto e de cada empresa também. Mas isso tudo é feito durante a fase de deploy, né, que vai organizar tudo e fazer a transição, né, de projeto para operação, ok? E por fim a gente tem a fase de run, onde a gente vai suportar, né, a virada do sistema, corrigir aí eventuais problemas e fazer o repasse aí para operação, né? Normalmente a gente faz o que a gente chama de handover aqui nessa fase, né? Que é onde o time do projeto entrega para o time da operação, e aí o time de projeto, né, segue a vida, né? Vai fazer outro projeto, ou ele é desmobilizado, mas ele não fica mais na companhia, né, dando suporte para a operação, né? A não ser que depois o time do projeto faça parte aí de um time de suporte de AMS, mas a ideia é que a partir do run, né, todo o time aí do projeto ele seja desmobilizado, né? Então quem é consultoria vai fazer outro projeto, né, e quem é do cliente vai fazer outras atividades. Então nesse ciclo, né, de discovery run acontece todo o projeto de implementação SAP, né? Desde onde eu imagino o projeto, né? Conheço as capacidades, né? Preparo o projeto, entendo os meus processos, quais que eu vou executar, quais são aderentes e o que eu faço com aquilo que não é aderente. Faço a construção, né, incremental do projeto, validação, treinamento, teste, carga de dados. Depois eu faço a preparação toda para a entrada de dados. Por fim, entrego para a execução do dia a dia e vida que segue, e o projeto acaba por aqui, ok? Então, de uma forma bastante resumida, né, a gente tem o ciclo de vida de um projeto SAP, que, como eu disse, depois em cada aula a gente vai esmiuçar cada uma dessas fases, né, com os seus entregáveis, desafios, e esse é o objetivo do treinamento, que a gente conheça aí de uma forma geral e depois vá aprofundando em cada tema, ok? Reflexão, né? Então vamos pensar aqui por um instante, né, em que fase a gente já atuou, né, num projeto SAP, né? Se você está chegando agora, não sabe o que é um projeto SAP é isso, né? Então a gente vai implementar o SAP. Nem todos, né, têm a oportunidade de fazer parte de um projeto. Às vezes a gente faz parte, né, de um pedaço do projeto, né? Eu sou envolvido mais na fase de explore, mais na fase de realize, e depois não sou mais envolvido. Isso acontece para quem trabalha, né, nas empresas, né? Falando da minha experiência, né? Eu comecei em 2006 num projeto SAP, onde eu fiz parte, né, ali do meio ali do Explore para frente, e foi aí até a virada, né, do sistema. Então, como dito já anteriormente, né, então um projeto ele tem um início, meio e um fim, né? Nessa experiência que eu tive aí, depois de 1 ano e meio aí de projeto, a gente entregou o projeto e todo o time, a equipe foi desmobilizada e cada um foi para o seu dia a dia, né, fazer parte da sua equipe enquanto parte, né, do cliente. E a consultoria foi embora, foi desenvolver projeto aí em outro lugar.
Pense um pouquinho também, né, como foi a sua experiência, né? Conforme eu mencionei aqui, essa foi a minha experiência, né? Então, eu entrei, aprendi bastante, né? Então, o projeto SAP você aprende muito em pouco tempo, né? Uma oportunidade aí para quem entra, né? E normalmente é uma experiência bastante desafiadora, né? Onde você vai ter contato aí com coisas que você não conhecia, né? E cada projeto ele é diferente um do outro, né? Cada projeto tem suas características, certo? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que você tenha gostado, né? E é só o começo. Então, a ideia aqui foi, de fato, dar uma visão geral, né? Das 6 fases, né? Do projeto, né? E o que é esperado em cada uma delas, né? De uma maneira bastante geral. E a ideia é que seguimos, né? No treinamento, indo a fundo, entendendo, explicando aí o que acontece, né, em cada uma dessas fases, né, e inclusive com os artefatos aí que a gente vai desenvolver e vai entregar, certo? Muito obrigado aí pela sua participação e nos vemos aí numa próxima aula.